Olá, pessoal, boa tarde. Meu nome é Letícia, eu faço parte da comissão organizadora do 21º curso de verão em Psicobiologia da Unifesp, e hoje estamos aqui para falar um pouco sobre ética em pesquisa científica. Como não poderia deixar de ser, eu gostaria de, antes de iniciar, fazer um minuto de silêncio junto com vocês. Um minuto de silêncio é muito pouco, na verdade, porque se a gente buscar um minuto de silêncio por cada vida perdida pela pandemia, a gente ficaria anos sem falar nenhuma palavra. E além dessas vidas, tem o número subestimado e as pessoas que morrem por falta de assistência e tratamento devido à lotação das UTIs. Mas, de qualquer forma, então, a gente gostaria de começar com esse ato simbólico. E é isso. Então, voltamos agora. Boa tarde, pessoal. É triste estar de longe com vocês, principalmente por um motivo assim, mas então vamos dar prosseguimento à nossa mesa redonda sobre ética em pesquisa científica. Hoje comigo estão a professora Daniela Santoro, a professora Mônica Anderson e a professora Sabine Pompeia. Então eu vou apresentar primeiro a Daniela, que vai contar um pouquinho para vocês sobre a experiência e expertise dela em ética em pesquisa científica, ética em pesquisa com animais, desenvolvimento de vacinas. E a Daniela, ela é biomédica, doutora em microbiologia, imunologia e parasitologia pela Universidade Federal de São Paulo, EPM, da Escola Paulista de Medicina, com doutorado sanduíche no Instituto Cochin, em Serres, Paris. Ela realizou pós-doutorado na Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e atualmente é professora associada do Departamento de Microbiologia, Imunologia e Parasitologia aqui da Unifesp. Ela é chefe da disciplina de imunologia, tem experiência na área de imunologia, atuando principalmente nos seguintes temas: desenvolvimento e avaliação de novos candidatos vacinais contra o HIV, Zika, chikungunya e SARS-CoV-2, e o estudo da privação de sono na imunidade. A Daniela é vice-coordenadora e relatora da CEUA, que é a Comissão de Ética no Uso de Animais, e ela também é membro do conselho do CDM e representante da CILCA. O CDM é o Centro de Desenvolvimento de Modelos Experimentais para Biologia e Medicina, e a CILCA é o Cadastro das Instituições de Uso Científico de Animais. Então, agora é com você, Daniela, a palavra. Obrigada pela apresentação. É um prazer enorme estar aqui hoje falando um pouco sobre ética e também dizer que eu acho que veio bastante a calhar, né, assim, essa mesa redonda da gente falar de ética e nesse dia de hoje, que é um dia que a gente está comemorando bastante a liberação de 2 vacinas contra coronavírus aqui, né, no Brasil. Eu acho que esse é um momento que a gente tem que comemorar bastante. E eu Daniela, acho que... Oi? Desculpa te interromper, é que não está aparecendo os nossos vídeos no YouTube. Eu vou tentar fechar e abrir de novo para ver se vai. Porque tá bom. Coisas da pandemia, né? A gente aprendendo novamente a utilizar as tecnologias que a gente achava que sabia. É um desafio para todos nós. Sim.
Acho que agora foi, conseguimos resolver, todo mundo vem, vocês podem confirmar no chat, pessoal. Acho que agora foi. Desculpa a todos, gente, eu jurava que não ia acontecer problemas técnicos, mas né, não é home office se não tiver problemas técnicos, então agora estão todos vendo. Ótimo, desculpa, professora Daniela, você pode começar de novo? Você gostaria que eu te apresentasse de novo? Não sei se todo mundo escutou, talvez escutaram? Então tá bom. Então eu vou começar de novo. Desculpa. Que aí eu não sei se todo mundo me ouviu, né? Fora do curso de psicobiologia, e parabenizar também por essa ideia de fazer uma mesa redonda sobre ética em pesquisa, porque é um assunto que cada vez está mais em voga. Eu acho que hoje em dia está sendo bastante discutido, principalmente por essa pandemia, né? Esses testes clínicos com as vacinas, com os candidatos vacinais. Eu acho que muita gente está discutindo ética em pesquisa por conta disso. Então, como a Letícia falou, eu sou imunologista, trabalho com desenvolvimento de vacinas e também faço parte da Comissão de Ética em Pesquisa em Uso de Animais da Unifesp. Então, acho que a gente tem hoje um motivo enorme para estar muito feliz, comemorar, que foram as notícias que nós recebemos ontem, né, do licenciamento da vacina, tanto da Coronavac quanto a vacina de Oxford, da AstraZeneca. Então, e muitos questionamentos vêm sendo levantados quanto a essas vacinas, se elas foram desenvolvidas de maneira ética, se elas foram avaliadas de maneira ética. Eu recebo muito esse tipo de pergunta, né? Como é que em um ano, basicamente, entre a descoberta do SARS-CoV-2, desde o momento que ele surgiu em Wuhan, em dezembro de 2019, em um ano a gente já tem basicamente 5 vacinas já em uso no mundo inteiro. Então, como é que isso aconteceu de uma maneira tão rápida, né? Em um ano a gente ter 5 vacinas licenciadas, coisa que a gente nunca viu antes na ciência. Então, muita gente me questiona, assim, como é que esse fenômeno aconteceu, se esses testes foram feitos de maneira ética, e eu acho que isso a gente pode levantar aqui como debate. A professora Sabine está aí também, que trabalha bastante com essa parte do CEP, e o que eu tenho acompanhado bastante, e não só em relação à vacina do Butantan, mas também em relação à vacina que a gente está desenvolvendo, que é uma vacina 100% brasileira. Primeiro, todas essas vacinas, elas passaram por testes em animais, que são essenciais para que uma vacina consiga chegar no ensaio clínico. Elas foram testadas em modelos animais, elas mostraram eficácia e segurança em modelos animais, e aí sim elas foram e progrediram para ensaios clínicos. E muitas vezes as pessoas discutem, mas esses ensaios clínicos aconteceram de maneira muito rápida, eles pularam etapas, por isso que saiu muito rápido. Né? Professora Sabine, se quiser me interromper a qualquer momento, fique à vontade, eu acho que a gente pode complementar informações. Então, só para esclarecer, o que a gente viu, na verdade, não foi que as agências regulatórias, elas afrouxaram, né, tudo que é necessário para liberar uma vacina. O que houve foi um esforço mundial para que todos os pré-requisitos fossem cumpridos no menor espaço de tempo. Então, se uma fase 1, um candidato vacinal, ele tem que passar por uma fase 1, por uma fase 2 ou 3, isso tudo foi cumprido, mas o que houve foi um esforço mundial que se voltou não só dos pesquisadores, como das agências reguladoras, como dos comitês de ética, que se dedicaram dia e noite para fazer com que isso acontecesse de uma maneira mais coordenada e acelerada. Diferente, por exemplo, quando a gente pede
uma liberação de uma vacina para uma doença que não é pandêmica, que não é tão emergente, que não é tão urgente. Por que eu falo isso? Quando a gente está estudando uma vacina, por exemplo, para chikungunya, a gente tem alguns grupos de pesquisa que trabalham com isso e que vão percorrer todas as etapas, né? A etapa pré-clínica, que é feita em animal, que vai mostrar a segurança, por exemplo, em alguns casos consegue mostrar a eficácia em modelos animais, e depois vai progredir para ensaios clínicos, e aí vai ter que cumprir todas aquelas etapas que vão sendo feitas de maneira mais devagar, até por questão de financiamento e etc. No caso da Covid, o que a gente teve foi uma força-tarefa mundial e, assim, descomunal, de todos os cientistas, todos eles se dedicaram exclusivamente a trabalhar com Covid, tanto aqueles que trabalham na parte básica da pesquisa para desenvolver a vacina, quanto aqueles que trabalham com a parte regulatória. Então, a gente teve uma comoção mundial da comunidade científica para que isso acontecesse de uma maneira mais rápida, coisa que a gente nunca viu antes acontecer. Então, embora muita gente pense que etapas foram puladas, etapas não foram puladas de forma alguma, elas foram, assim, aceleradas no sentido de ter um número muito grande de profissionais de saúde, cada um em sua área, direcionando todo o seu trabalho e parando outros trabalhos que desenvolviam para se dedicar à Covid. Então, o nosso comitê de ética aqui na Unifesp, a CEUA, que é a Comissão de Ética de Uso de Animais, a gente fez sempre uma força-tarefa durante esse período para dar prioridade aos projetos que envolviam pesquisas com Covid. Então, por isso que essas pesquisas acabaram acontecendo de uma maneira mais acelerada. Os fundos de investimento também, não que se parou esses fundos de investimento para as outras doenças, mas eles foram direcionados para estudar a Covid, porque é uma pandemia, é um vírus emergente e que precisava de uma resposta urgente. Então, eu acho que, eticamente, não teve nenhum prejuízo para o estudo dessas vacinas, por exemplo. Eu não sei se a professora Sabine também concorda com esse meu pensamento. Não, concordo totalmente, Daniela. Eu acho que as pessoas também têm que lembrar que, assim, ética não é uma coisa estática, ela depende do momento, né? Então, a gente está num momento em que tem muitas pessoas morrendo de Covid, então, não é a mesma coisa você testar uma vacina que mata poucas pessoas ou infecta poucas pessoas, né? Para uma doença que infecta poucas pessoas, e que aí você pode ter um risco da doença que é maior do que o risco, né, um risco da vacina que é maior que o risco da doença, é uma condição. A gente não está vivendo isso, a gente está vivendo uma condição em que o risco de morte é grande para a Covid, né? Então, a gente tem que mudar, né, os nossos parâmetros de excelência vão mudar em função, né, dos dois riscos, os riscos da vacina e os riscos da doença. Então, a gente tem que, né, o tempo todo, não existe, infelizmente, não tem aspectos éticos que são estáticos e que valem para todos os momentos. A gente tem que sempre avaliar, em cada caso é um caso e depende da circunstância, né? Então, isso que as pessoas têm que manter em mente, né? O que a gente precisa agora é uma vacina que seja mais segura do que você ter a chance de ter problemas contraindo o vírus. É o que a gente precisa agora, né? Exatamente. Então... eu acho que é isso. Eu não sei se agora quer passar para a Mônica, mas, assim, eu estou super aberta às discussões sobre ética de uso animal para vacinas ou de um modo geral, e também em relação à Covid, o que eu puder responder, estou à disposição. Muito obrigada, professora Daniela. Então, agora eu vou apresentar a professora Mônica aos alunos. A professora Mônica, ela é biomédica pela Unesp de Botucatu, mestre e doutora em psicobiologia pela Unifesp, possui pós-doutorado na Division of Neuropharmacology and Neurologic Disease da Yerkes National Primate Research Center pela Emory University. Ela é professora associada e livre-docente, chefe da disciplina Biologia do Sono e vice-chefe do Departamento de Psicobiologia da Unifesp. Vocês conheceram ela no primeiro dia.
Ela, desde 2016, é embaixadora da Circle no Brasil, que é a Systematic Review Center for Laboratory Animals Experimentation, Radboud University, da Holanda. Ela foi coordenadora do CONSEA, que é o Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal. Ela também é coordenadora da CEUA, da Unifesp. Ela é diretora de ensino e pesquisa do Instituto do Sono e pesquisadora. Ela é assessora da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, da FAPESP, do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, e outras agências de fomento, inclusive de propostas internacionais de auxílio para projetos. Em 2017, ela foi uma das vencedoras do Prêmio para Mulheres na Ciência, concedido pela L'Oréal e pela Academia Brasileira de Ciências e Unesco. E ela é idealizadora da coleção de gibis infantis Dona Ciência, que vocês conheceram na mesa de Mulheres na Ciência, que a Luana e a Suzy falaram. E ela tem experiência também na área de psicobiologia, com ênfase nos seguintes temas: sono, regulação hormonal, comportamento sexual, neurobiologia, neuroimagem de dependência de drogas de abuso e mecanismos da nocicepção, além de conceitos éticos com animais. Muito obrigada, Letícia, pelo convite. Eu também queria parabenizar vocês por essa iniciativa de debate, porque normalmente é uma aula, uma palestra. Eu acho que trazer debate com uma experiência da Sabine no CEP, experiência da Dani dentro da linha de desenvolvimento de uma vacina 100% nacional, e a minha da ética animal juntamente com a Daniela. Então, assim, fazendo uma abordagem geral, acho que tem que participar desse debate, a introdução do tema de ética em pesquisa com animais, porque, como a Daniela falou muito bem, não se pulou nenhuma etapa. E para não pular a etapa, a gente tem a pesquisa pré-clínica. No Brasil, isso é regulamentado desde 2008, que houve uma lei chamada 11.794. Com essa lei, a gente passa a ter toda a pesquisa com animais e aulas práticas também reguladas por uma lei. Essa lei também criou o CONSEA, Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal, e fez obrigatório que cada instituição de pesquisa ou universidade que trabalhasse pelo menos com um animal vertebrado vivo, criasse as suas CEUAs. As CEUAs são comissões de ética no uso de animais, que eu e a Dani coordenamos aqui na Unifesp. Dito isso, eu acho que é importante saber que o Brasil tem toda a parte regimental legislada, o que é diferente de muitos países na América Latina. O Brasil é pioneiro na criação de uma lei. Acho que a Sabine até vai falar as dificuldades que você tem na pesquisa clínica, a gente tem na pesquisa básica, mas com animais, pelo menos a gente tem uma lei que ajuda as comissões de ética no uso de animais seguir esses preceitos e essas normas. E o CONSEA, periodicamente, atualiza a lei por meio de resoluções normativas, seja animais silvestres, animais de grande porte, presença de médico veterinário, que agora é obrigatório em âmbito nacional, e com isso, os testes, por exemplo, para vacina, tinham todo esse cenário pronto. Os laboratórios de pesquisa, onde estão sendo testados, por exemplo, a pesquisa pré-clínica da Daniela, essa parte animal já não é mais um problema. O Brasil, logicamente, é defasado em muitos anos. Se a gente pensar na Inglaterra, 1822, eles tinham uma lei. Mas não importa. Hoje o Brasil tem, pelo menos, né, desde 2008. A Dani falou também dessa parte não pulada, que as pessoas começaram a ter, né, esses fake news, infelizmente, negativos para o cenário que a gente está vivendo hoje, mais negativo ainda, que não se pulou essas etapas, e eu sempre dizia e continuo dizendo que quem vai tirar a gente da pandemia é a ciência. Nunca a profissão de cientista teve que ser tão valorizada. Eu tenho uma figura que eu recebi um tempo atrás, no começo da pandemia, que eram várias pessoas pedindo para as pessoas serem cientistas e olharem no microscópio à procura de alguma forma da gente ter a vacina. Então, a Dani, imunologista, 10 anos atrás, alguém ia falar assim, nossa, você vai estudar vírus, jura, Dani, laboratório, com vacina, agora todo mundo, pelo amor de Deus, aonde a gente pode investir essas verbas? E os governos de diferentes lugares e países, eu acho que perceberam que não investir em ciência faz a gente retardar o desenvolvimento de vacinas. Então, ontem, um dia de muita alegria, fiquei extremamente emocionada de ver uma mulher ali recebendo a nossa primeira vacina. E tem pessoas nos assistindo aqui também, né, fora do Brasil,
E eu fiquei muito feliz, saber. É um sopro de esperança que a gente tem de pessoas nos Estados Unidos, pessoas na Europa, tendo a oportunidade de receber essa vacina que vai chegar até nós. A pergunta é quando. E como fazer isso também tem questões éticas. Então, vocês viram, grupo 1, grupo 2, a gente tem que respeitar. O professor Galdoró, chefe de departamento, ele sempre fala que a gente nasce sem ética. Uma criança, um bebê, nasce sem ética. Os pais são as primeiras pessoas que vão ensinando essa ética, desde diga obrigada à sua avó, não machuque o seu irmão, não machuque seu cachorrinho, de peça desculpas, e esse conjunto moral a gente vai adquirindo ao longo da vida. E na universidade, a gente tem isso também em relação à pesquisa. Então, eu não posso simplesmente desenvolver qualquer vacina. Eu tenho que ter pares avaliando e julgando aquilo que eu estou fazendo. E temos que ter transparência. Um tema aqui que a Letícia mencionou é a reprodução desses dados. Então, o que a professora Daniela achar dentro do seu laboratório de pesquisa tem que ser replicado na Coreia, tem que ser replicado na Itália. Por isso que diversos lugares do mundo podem produzir a vacina, porque a gente tem que ter uma receita muito bem feita. Não pode-se, na ciência, jamais omitir nada. Eu vou, de novo, pegar a frase aqui do professor Galdoró, que ele disse, se a gente não puder contar todas as etapas de um projeto de pesquisa, a gente está falhando com ética. Tudo a gente tem que contar no projeto de pesquisa. E vocês viram até em relação à vacina, que foi dito, vacina A com 1,5 doses, outra com 2 doses. Ninguém mentiu. Isso é muito importante. A ausência dessa transparência implica em não comportamento ético, que a gente não quer. Então, assim, o que a gente espera para 2021? Mais alunos motivados, que são esses aqui do curso de verão, que estão usando suas férias de verão. A Letícia estava falando dessas tempestades de verão aí, e todo mundo firme e forte querendo assistir. Um grupo extremamente empenhado em fazer a melhor programação, que é a Letícia e todo mundo da comissão, via Nilde aí, que fazia tempo que eu não via. E assim, professores que estão à disposição para ajudar no que for possível para vocês ampliarem o conhecimento. Lembre-se de fazer ciência da melhor forma possível. Eu queria agradecer e me colocar à disposição para as dúvidas. Gente, sou só eu ou sumiu a imagem de todo mundo? E eu acho que sumiu de novo a imagem de todo mundo, quer ver? E eu também não... voltou, acho que agora voltou. Voltou. Mas eu já tinha encerrado, Letícia. Tudo bem. Então, muito obrigada, professora Mônica. Não é à toa, gente, que eu escolhi as professoras Daniela, Mônica e Sabine para vocês, porque elas deram, fizeram parte tanto da matéria de ética 1 e 2, que é como nós alunos chamamos carinhosamente, mas elas têm um nome bonito e completo. Então, se vocês vierem para o nosso programa de pós-graduação, vocês vão vê-las novamente, debatendo esses temas com muito mais profundidade, e é muito enriquecedor. Então, agora eu apresento a professora Sabine Pompeia. Ela é bióloga pela Universidade Estadual Paulista Júlio Mesquita Filho, Unesp. Ela é mestre em psicologia na área de concentração neurociências e comportamento pela Universidade de São Paulo e doutora em ciências pelo Departamento de Psicobiologia da Universidade Federal de São Paulo. Atualmente, ela é professora adjunta na área de cognição humana no Departamento de Psicobiologia da Unifesp. Sua área original de investigação foi psicofarmacologia, bem como adaptação de testes cognitivos para o uso no Brasil. Mas atualmente ela investiga a cognição humana, em geral de pessoas saudáveis, e correlatos fisiológicos dos seguintes processos: memória, funções executivas, atenção e sono. Ela foi chefe da área da disciplina de psicobiologia do Departamento de Psicobiologia da Unifesp, é membro do Comitê de Ética em Pesquisa da Unifesp, que é o CEP, desde 2011, e da Rede Nacional de Ciência para a Educação. Ela está engajada no momento em uma ampla investigação sobre o desenvolvimento da autorregulação do comportamento na adolescência/puberdade. Ela é vice-coordenadora do Comitê de Ética em Pesquisa, CONEP, da Unifesp. Oi, eu não sou mais, tá, Letícia? Eu fui vice-coordenadora do CEP, imagina. Fui o ano passado, mas agora mudou a gestão. Então, gente, muito obrigada, super legal, ter a oportunidade de conversar com vocês hoje, especialmente porque eu acompanho eu e a Mônica nesse curso de verão, desde quase da concepção dele, e é muito legal ver como ele vai mudando ano a ano, e vai se adaptando, às circunstâncias, inclusive pandemia. Eu, diferente, da Mônica e da Daniela, tenho uma vertente mais interessada
em estudos de ética com seres humanos, né, porque é essa área que eu atuo mais. Eu tinha feito uns slides, mas será que eu passo, Letícia? Porque é muito diferente. Ou converso só? O que você acha? O que você preferir. Se você quiser... Eu acho que, assim, esses aspectos que a Daniela e a Mônica trouxeram, eu acho que eles são, né, os aspectos de normas, de como é que a gente trata um animal de laboratório dentro de um experimento, e também como é que a gente faz pesquisa com seres humanos em termos de respeitar a dignidade deles, a confidencialidade, etc. Esses são campos, né, da ética que evoluíram bastante nos últimos anos, mas tem muitos outros aspectos, né, que talvez não sejam tão claros para vocês que estão começando a entrar na pesquisa, que eu acho que vale a pena pensar a respeito, tá? Então, vou mostrar uns slidezinhos aqui, deixa eu ver se eu consigo compartilhar. Ó, está entrando aqui. Entrou? Entrou. Pode ir. Lá no último slide, depois a Letícia pode compartilhar aqui com vocês se der certo. Se não, vocês podem tirar uma foto aqui desse QR Code aqui, que dá acesso para vocês a esses slides. E a única importância disso é que tem um monte de links aqui que eu fui colecionando ao longo do tempo, que eu acho que pode ser interessante para quem gosta do assunto, tá? Então, quando a gente fala de ética, tem muitas dimensões, né? Então, tem essas dimensões de procedimento, né? Que foi falado até aqui, né? Como é que você lida com um animal de experimentação, um ser humano. Tem aspectos intrínsecos, né? De ética, que tem a ver mais com questões relacionadas à produção científica. Tem aspectos extrínsecos, que tem muito a ver, né, com a coisa da pandemia, como é que a gente vai usar esses dados, né, em termos de políticas públicas, e a gente tem uma associação enorme de termos relacionados à ética, tipo não maleficência, honestidade, coisas do gênero, que é muito abstrato, né? Então, eu fiquei pensando sobre isso esse fim de semana, e como eu falei para vocês, eu acho que a gente tem avançado muito em termos de aspectos éticos com o trato com os participantes ou os animais de pesquisa. A gente tem tido um aumento bastante substancial em termos éticos de como tratar os dados, em termos de confidencialidade e disponibilização pública dos dados que a gente coleta na pesquisa. Também a gente tem vários guidelines em relação a como tratar os colegas, né, como problemas que existem entre os alunos e orientadores, problemas que existem, ou dificuldades em relação a editores, né, quando a gente manda o trabalho para publicação, os coautores e tudo mais, mas tem um monte de aspectos que eu acho que são mais interessantes, né, de chamar atenção para vocês, que se discute muito pouco. A gente, por exemplo, dentro do nosso programa de pós-graduação, a gente mal discute, são coisas que acho que mereceriam discussão. Então, uma delas, por exemplo, é como é que a gente escolhe o tema de pesquisa, né? Vocês que estão entrando nessa área de pesquisa, que tema que vocês vão escolher? Ah, é o tema que você gosta mais, ou é o tema que o orientador que vocês escolheram estuda, né? Vamos escolher mais uma coisa que está na moda, ou uma coisa que usa uma técnica cara, né? Então, isso vai depender muito do tipo de pessoas que vocês são e dos interesses de vocês, né? Então, a gente sabe que pessoas mais ambiciosas, em geral, escolhem assuntos que estão na moda e que usam técnicas de ponta, porque, né, existem uma série de vantagens em fazer isso. Em geral, a gente consegue publicar isso em revistas de impacto muito alto. Isso é muito valorizado na pesquisa, mas a gente vai discutir problemas que existem em relação a essa tendência. Em relação à análise de dados, gente, está uma bagunça, porque a gente usava algumas abordagens estatísticas que estão caindo, a gente está tendo que aprender novas maneiras estatísticas de lidar com os dados. Isso está revolucionando todos os achados anteriores que a gente achava que sabia e não sabia muito bem. Outra questão que é bem importante é como é que a gente vai divulgar os nossos resultados, né? Quais os resultados que a gente tem que a gente vai reportar e como a gente vai reportar, né? Então, se a gente pode supervalorizar um dado que também talvez não seja muito bom, né? Porque isso a gente tem uma pressão para publicar. Então, né, a pressão é para a gente supervalorizar, às vezes, um resultado pequeno, ou reportar, né, fazer uma escolha de quais dados reportar que façam a nossa pesquisa parecer mais importante para que a gente possa publicar mais. Isso está dando muitos problemas também.
A gente tem uma questão ainda muito pouco debatida, que é em relação à divulgação para leigos. Então, existe cada vez mais uma pressão para os cientistas falarem com a população, e claro que isso é super importante, mas a gente não tem o treinamento para isso, né, e tem muito poucos especialistas, né, esses jornalistas científicos com experiência nisso, para ajudar a gente a fazer essa, né, ter essa conversa com o público leigo. Então, isso também está causando uma série de problemas. E os outros dois pontos são a questão do recurso, né, a gente tem que lembrar que os recursos que a gente tem são recursos públicos, né, a gente está aqui, usando uma universidade pública, né, falando com pessoas que têm salários né, públicos, né, que advêm de impostos, né, uma outra opção é você usar recursos de indústrias, mas existe aí um problema, né, em relação aos interesses econômicos possíveis que uma indústria pode ter. Então isso é uma coisa que a gente também tem que debater. E, por fim, a questão de aplicação dos achados em relação a políticas públicas também. Então, esses aspectos todos que estão embaixo aqui, a gente quase nunca aborda, e eles, na verdade, estão no cerne da pesquisa científica, né, e a gente precisa conversar sobre isso. Então, eu vou só apontar alguns pontos para vocês que eu acho que são importantes, né, então, para o nosso cenário no Brasil. Um deles é a questão de preconceitos, né, preconceitos étnicos, socioeconômicos, de sexo, de gênero, que a Mônica tem feito uma super contribuição nesse sentido, né, contra pais, né, contra cientistas que são mães e pais e têm crianças pequenas, isso no contexto acadêmico. Eu achei interessante que eu peguei essa figurinha aqui de um site que fala sobre diversidade na ciência, você vê que é todo mundo magrinho, né, não tem nenhuma pessoa aqui com criança, nenhum gordo, nenhuma pessoa de cadeira de rodas. Então, as ideias também do que é, né, o respeito e a absorção, né, de pessoas de todos os tipos dentro da ciência ainda está bem fraquinha, digamos assim. Tem se discutido muito isso, mas ainda está bem pouco explorada no nosso mundo de pesquisa, né, então o mais ideal seria uma foto como essa, que pega gente de tudo quanto é tipo, né, que pode ser incorporado dentro da ciência, porque a ciência serve todo mundo, né. Outras coisas que eu acho que é interessante vocês saberem, na verdade, é que existe muito preconceito internacional em relação a autores que não são de primeiro mundo. Se vocês quiserem ver um trabalho sobre isso, tem um link aqui. E outra coisa, assim, que existe muito poucos estudos feitos em populações que não são populações de primeiro mundo, né, que são populações chamadas de WEIRD, que são populações de países ocidentais, em que a população é educada, países industrializados, ricos e democráticos, né. A gente tem muito pouca pesquisa feita para pessoas como nós no Brasil. Então, por exemplo, se a gente pegar esse mapa aqui em cima à esquerda, vocês estão vendo meu mouse, né, esse mapa de referência, a gente vê que no primeiro mundo, que é essa parte achurada aqui, tem uma população pequenininha, né, há pouca pobreza nesses países aqui, em comparação com o resto do mundo, mas eles publicam a grande massa de artigos, isso a gente tem que mudar, né, então a ciência no mundo hoje não está servindo à população mundial. É importante que vocês lembrem também, como eu já mencionei, que o que a gente está produzindo nas universidades públicas do Brasil é público, isso advém de impostos, né, então as bolsas que vocês, espero que vocês tenham, né, os laboratórios onde vocês vão fazer as pesquisas, os gastos com luz e água, com limpeza, com professores, etc., são todos bens públicos, né, então a gente tem que gerar uma pesquisa que é de acesso a todos, né, e para servir todos, isso ainda não, infelizmente, não está acontecendo assim. E eu acho que o último ponto que eu queria discutir com vocês é a questão deste enorme aumento de pressão, né, para a gente aumentar a produtividade na ciência, que tinha uma ideia positiva antes, né, fazer o pessoal trabalhar, né, e produzir ciência, mas que, de certa forma, desviou um pouquinho da origem, né, do que é pesquisa científica, né, então, enquanto no século XIX um pesquisador estava pensando em entender um fenômeno, né, para
achar explicações para determinados fenômenos, para que eles, né, para que a gente pudesse aumentar nosso conhecimento em termos de, por exemplo, saúde, educação, etc. Hoje em dia a pressão é muito mais que pesquisa que eu vou fazer que eu vou conseguir publicar, né? Então existe uma pressão enorme, né, que é chamada de publish ou perish, ou publique ou desapareça, ou morra, ou o que seja. Então a gente está numa escalada internacional, né, para produzir mais e mais e mais e mais coisas. Né, existe uma analogia, né, de que cada artigo científico é um tijolo, né, e que com esses tijolos a gente pode fazer mansões, fazer palácios. Na verdade, a gente está produzindo uma quantidade enorme de ciência, muitos tijolos, a gente está sendo soterrado por esses tijolos, né, porque eles não estão encaixando muito bem um no outro. Então, esse aumento enorme de exigência por produtividade está levando a vários problemas na ciência, um dos quais é o que a Letícia falou que queria discutir, né, um deles é a falta de reprodução, né, de dados de um grupo de pesquisadores para outros. A gente não tem muito tempo para fazer leitura e para entender a literatura anterior, porque a gente tem que produzir mais, né, isso incentiva a ocorrência de plágio, que as pessoas se façam atalhos nas pesquisas, falsificação de dados, um viés muito grande para estudar coisas que estão na moda, que não necessariamente são as coisas que a população mundial precisa, um viés para o uso de técnicas caras, que não necessariamente dão as melhores respostas para a gente, e publicações inúmeras com dados nebulosos, né, o que estão supervalorizando dados que não são tão importantes, tá? Então, isso é um problema que a gente tem, e que vocês entrando na pesquisa vão ter que superar. Então, depois tem mais uns slides aqui, com um monte de dicas para vocês, se vocês quiserem ler, tá? Sobre produção o aumento dessa pressão para produção. Eu recomendo muitíssimo que vocês gastem uns 20 minutos para ver essa apresentação desse médico, que explica a lógica perversa, né, dos periódicos que publicam estudos e como eles fazem para escolher os estudos que eles vão publicar. É muito bom. E mais uns links sobre práticas éticas que foram mencionadas pela Daniela e pela Mônica, que são tanto do Brasil quanto internacionais, tá bom? Depois a Letícia passa para vocês esses slides. Então é isso, gente. Muito obrigada, professora. A gente já tem algumas dúvidas aqui no chat. Eu tenho várias, mas a gente vai começar pela dos alunos. Então, Samuel Araújo, ele pergunta: qual a situação da experimentação com animais não humanos no Brasil hoje? Lembro que em 2019 o CONSEA reformulou algumas diretrizes. Essa é para a Mônica. A Mônica e a Daniela podem decidir com quem vai falar primeiro. Está trabalhando com primatas não humanos hoje no Brasil é a Daniela. Acho que ela tem muito mais informação atualizada. Não, o CONSEA, ele, nos últimos anos, ele já publicou 47 resoluções normativas, né, e ele vem atualizando essas resoluções, já são 47 no total, a Mônica pode até me corrigir, e 12 orientações técnicas, né, Mônica, então tem algumas resoluções normativas que tratam especificamente de peixes, de primatas não humanos, roedores e lagomorfos, anfíbios e serpentes, animais domésticos. Então, o CONSEA, em cada resolução normativa, ele vem publicando e atualizando como trabalhar eticamente com todos esses animais. Então, o que eles fizeram, acho que foi ano passado, foi lançar um e-book com todos esses capítulos de cada classe, digamos assim, de animais, mas lembrando que são animais vertebrados do filo Chordata, tá? Então, a RN 34, eu acho, é sobre peixes, aí já tem de primatas não humanos, roedores e lagomorfos. Então, o CONSEA está constantemente discutindo e atualizando e faz chamadas públicas de consulta para emitir esses documentos, esses guias, né, essas resoluções normativas. Não sei se a Mônica quer complementar alguma coisa, mas está bem completo já essas resoluções normativas do CONSEA, que vão desde
de como a eutanásia do animal deve ser feita, a RN 39 trata da presença do médico veterinário, e a obrigação do pesquisador, sem dúvida, é cumprir todas essas normativas, tá? Eu não tenho muito o que acrescentar, porque eu acho que a Dani deu uma visão geral e concisa. É só lembrar aquilo que eu falei, tudo que chega em pauta, como a Sabine falou bem, a ética não é estanque, ela não é parada, tudo que chega de atualidades, o Conceia tem que fazer essas renovações por meio das resoluções normativas. Assim, o Brasil agora vai começar a trabalhar com primatas não humanos por causa da vacina, então eles vão fazer alguma resolução normativa ou uma orientação técnica no tema, mas lembrar que toda a legislação brasileira vem do Conceia, e as CEUAs acatam. Então, o Conceia não tem papel fiscalizatório, quem tem é a CEUA, mas quem regulamenta é o Conceia, não as CEUAs. Posso fazer um comentário, assim, que é muito interessante, gente, assim, a evolução na parte de ética animal é completamente surpreendente no Brasil. Eu acho que é uma coisa incrível, foi super bem feita, com prazos, com diretrizes, com tempo para que as pessoas aprendessem e fossem incorporando, com prazos muito razoáveis. É realmente uma coisa incrível. E eu acho que o que é muito impressionante, talvez as pessoas não sabem, é que para pesquisas com animais, essas normas são leis. Para seres humanos, não. A gente não tem leis éticas no Brasil. A gente tem resoluções, que são guias, mas não é uma lei. Então, eu posso, se um pesquisador que trabalha com animais não cumpre essas normas, estricto sensu, ele pode chegar ao ponto de ser indiciado legalmente. Mais complicado isso em relação a seres humanos, A gente tem normas que não são leis, que é diferente. Então, isso para vocês terem uma ideia, assim, essa evolução muito maior na parte de animais do que é em pesquisa com seres humanos. Por um lado, dá para entender, Porque um ser humano é um pouco simples, Basta você pensar assim, o que eu não gostaria que fizessem comigo? Pronto, aí, Agora, para um animal... O ser humano autoriza, Ele tem um TCLE que ele autoriza. Deixa você fazer isto comigo. O animal, não. A gente é responsável por aquilo que a gente faz com o animal. Então, a gente tem que seguir a lei. E essa lei, o que ela traz ali? É porque não é intuitivo você saber o que causa um sofrimento num peixe, Não sei, talvez, Isso envolve um enorme conhecimento sobre a biologia daquele animal, Então, isso a gente precisa ter isso muito mais regulamentado, porque não é tão intuitivo. No caso do ser humano, é um pouco mais intuitivo, claro que depende de pessoa para pessoa, Mas ela autoriza que a gente faça pesquisa e a gente é ser humano, então a gente tem alguma noção. E com o animal é muito mais complicado isso, Então, acho que isso é uma questão bastante legal de vocês pensarem nessa diferença enorme que tem de fazer uma pesquisa com animal e com o ser humano. Já que a gente está no tema da evolução da ética, antes de eu passar para essa perguntinha, Gustavo, vou chegar na sua pergunta. Eu queria comentar que a ética na pesquisa com humanos também teve uma grande evolução, porque houve uma época antes do termo de consentimento livre esclarecido e também houve uma época de coleta de materiais em que não se precisava de termo nenhum, Então, teve um caso que ficou famoso, que foi o da Henrietta Lacks, então, que ela era uma mulher negra nos anos 60, nos Estados Unidos extremamente racista, só tinha um hospital que atendia pessoas negras, que foi o que ela teve que ir, e ela tinha um câncer de colo de útero extremamente agressivo, coletaram as células dela para fazer o exame e usaram na pesquisa sem ela saber. Ela faleceu com câncer devido a ele em menos de um ano, depois de tratamentos super agressivos que não funcionaram, mas foram as células dela que deram origem às coletas de células com células humanas que duram para sempre, as famosas células eternizadas, células que duram para sempre, e a família dela não recebeu absolutamente nada. Então, foi uma família que continuou pobre, sem seguro de saúde, que nos Estados Unidos não temos um SUS. Então, é um caso bastante assim, que foi retratado até em filme com a Oprah e tudo mais, e hoje a gente já tem uma evolução maior aí, para que não se aconteça coletas de material alheio. Então, Letícia, mas assim, isso a gente sabe que existem coisas terríveis, Você tem experimentos que infectaram sífilis nas pessoas, os americanos fizeram isso, para ver o que acontecia. Mas convenhamos, gente, qualquer pessoa que tem o mínimo de empatia e normalidade
se colocasse no lugar dessas pessoas, perceberia que aquilo não era certo, né? Então, claro que essas normas ajudam muito essas pessoas que fazem essas pesquisas do além, né? Mas não é tão complexo, nesses casos, você saber que aquilo é totalmente antiético. É evidente que é ético, e qualquer pessoa, se invertesse a posição desse experimentador, né, para a posição de experimentado, ele não gostaria de ter experimentado essa situação, né. Então, mas, claro, existe uma evolução enorme, mas, ainda assim, no Brasil, ainda a gente está um pouco atrás, né, a parte de ética em animal, ela está mais evoluída, digamos assim. Certo. Vamos passar, então, para a pergunta do Gustavo. Ele fala que, atualmente, ele não conhece nenhum SEUA local que contemple invertebrados, e como está a situação da regulamentação na experimentação para animais invertebrados. Tem algum motivo para isso? Vamos lá, Gustavo, a gente fala o Comitê de Ética em Pesquisa, CEP, e a Comissão de Ética no Uso de Animais. Por algum motivo, na hora de elaborar a lei, ficou a SEUA. Estou só te dando essa dica, porque se você falar o SEUA, as pessoas vão entender que você não leu a lei, tá? A Lei 11.794, ela regulamenta somente animais vertebrados. Por isso que nenhuma SEUA do Brasil vai lidar com invertebrados, porque não faz parte do escopo da lei. Não sei se a Dani quer falar mais alguma coisa. Não, é isso. Existe eu acho que uma tendência de algumas universidades que trabalham com invertebrados em tentar colocar isso em voga, pessoas que trabalham com polvo, né? Até aqui na Unifesp a gente tem pessoas que se interessam em montar, mas não existe uma lei para isso. Definitivamente não existe uma lei, não é regulamentado ainda. A gente tem que lembrar que a gente conhece pouco, né? Do sistema nervoso e das respostas comportamentais desses animais para poder determinar essas normas, né? Uhum. Então, a gente vai chegar lá, mas ainda estamos engatinhando nessa área. Sim. Como as professoras falaram, a ética não está pausada no tempo, né? Esperamos que ela continue evoluindo cada dia mais. O Caleb pergunta: como tratar as demandas dos grupos de defesa aos direitos dos animais frente à pesquisa em modelos animais? Mônica, quer falar? Bom, eu posso falar uma coisa, né, gente? Faz parte dentro dos comitês que avaliam os estudos em relação em termos éticos, inclui pessoas que são dos grupos de direitos dos animais, tá? Então é importante que vocês saibam isso, né? Na nossa SEUA, por exemplo, a nossa SEUA ela é composta, né, por docentes, pesquisadores, médicos veterinários e uma representante de uma ONG protetora de proteção animal. Então, ela participa das nossas avaliações de projeto. Então, isso não só na SEUA, como no CONSEA, eles também fazem parte, eles têm uma cadeira representativa lá no CONSEA. A Mônica sabe explicar um pouco qual o papel deles no CONSEA, mas na nossa SEUA a gente tem um representante de ONG, porque, de um modo geral, para eles, eu acho que fica claro, nossa representante de ONG, ela entende perfeitamente o conceito de utilitarismo, tá? Que é diferente de abolicionismo. Então, para as ONGs, assim, de um modo geral, essas ONGs que se baseiam no utilitarismo, eles entendem que os animais, nesse caso, eles vão ser utilizados para gerar um bem maior, inclusive para os próprios animais, porque são, muitas vezes, realizadas pesquisas de medicamentos veterinários. Então, é o conceito que a gente chama de utilitarismo, né? Que é totalmente oposto daquelas ONGs que são as chamadas abolicionistas, que contra qualquer tipo de utilização animal, né, para experimentação.
Mas as ONGs que são utilitaristas, elas aceitam a utilização de animal em pesquisa, desde que sejam respeitadas as leis e as regras que garantem o bem-estar animal durante aquele processo de experimentação, e que os resultados obtidos com essa experimentação animal vai gerar um bem para a sociedade ou para os próprios animais. Então, nas CEUAs é exigido pela lei que tenha um representante de uma ONG participando da Comissão de Ética no Uso de Animais. A gente na Unifesp tem essa representante. E aí, só complementando, no CONSEA há 13 entidades, representando, por exemplo, 5 diferentes ministérios, mais reitores, mais a indústria, tem todas essas 13 entidades. A única entidade que tem 2 titulares e 2 suplentes é a Comissão de Proteção Animal. Para isso, já é um indicativo o valor que o CONSEA dá para ouvir as ONGs. Na parte nos comitês de ética para experimentação em seres humanos, também existe é obrigatório que exista uma representação de várias classes diferentes, inclusive classes profissionais, etc., inclusive representantes que são chamados de representantes de usuários, ou seja, são pessoas que representam pessoas comuns, também fazem parte do Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos também. Não é só médicos ou só pessoas que fazem pesquisa, tem outras pessoas, inclusive padres, por exemplo, ou pessoas da comunidade. Então, a resposta basicamente é através da pluralidade e de ouvir a todos. O Sávio, ele tem uma pergunta em 2 partes. Ele fala a respeito de pesquisas em seres humanos com temas polêmicos, como os comitês lidam com perguntas de pesquisa que podem sofrer de um viés preconceituoso dos pesquisadores. Por exemplo, a necessidade de algumas pessoas de entenderem a genética por trás da homossexualidade e não da sexualidade humana em geral, e de colocar a heterossexualidade como grupo controle. Eu ainda adicionaria que, em geral, por anos, esses estudos não incluíam pessoas bissexuais como opção, então ele era um estudo que também não via nem mulheres lésbicas e nem pessoas bissexuais como um todo. Mas, então, acho que a pergunta é como os comitês veem as perguntas polêmicas de pesquisa. Olha, isso acontece mesmo, a gente recebe muitas pesquisas que dá para ver claramente pela introdução do projeto de pesquisa que existe um viés já de interpretação, né? Então, o que a gente procura fazer é ver, né, qual é o referencial teórico que está sendo usado para aquela pesquisa e tentar assegurar que a pesquisa possa dar respostas que sejam respostas diferentes daquelas que são esperadas pelo pesquisador, né? Porque dependendo como a gente faz a pesquisa, a gente pode induzir que o resultado, né, reforce a nossa base teórica, né? Então, a gente, quando vê que a questão está muito enviesada, a gente, em geral, retorna, né, essa pesquisa, né, exigindo explicações sobre as bases teóricas e os objetivos que a pessoa tem, quais são as hipóteses que ela tem, e se o resultado, né, o projeto não contempla uma possibilidade de dar uma resposta contrária à ideia que o pesquisador tem, a gente nega, né, a gente exige que ele incorpore nos métodos uma forma de poder negar esse tipo de questão. A gente, claro, não tem controle sobre como é que a pesquisa vai ser publicada, né, a gente tem um controle só inicial da pesquisa, né, de como ela está sendo proposta. Então, claro que na publicação pode haver um viés, a gente, na ciência, tenta corrigir isso um pouco com um olhar dos pares, né, para a gente, em geral, publicar um resultado, a gente tem que ter, né, uma avaliação do trabalho de pesquisa pelos pares, né, que espero pegariam esse tipo de questão, mas não tem como brecar isso completamente, né. Não sei se eu respondi, mas... Professoras Mônica e Daniela gostariam de comentar? Então, vamos para a próxima.
Muito obrigada, professora. Acredito que tenha respondido, porque o Sávio já trouxe mais perguntas depois. Então, a Beatriz depois pergunta: como podemos amenizar os problemas causados pela pressão para o aumento da produtividade? Por exemplo, a falta de reprodutibilidade. Ao meu ver, esse é um problema estrutural, mas por onde começar a solução? Se eu puder responder, acho que em uma linha, Beatriz, é sempre ter ética. O governo pode pressionar, a CAPES, CNPq, FAPESP, pode nos pressionar e levar o sarrafo para fator de impacto. Se você tem ética, você vai continuar produzindo aquele dado não significativo, você vai continuar pegando aquela tese do aluno que às vezes não deu a descoberta da vacina, mas é mais um tijolinho. Eu acho que se a gente tiver ética, não há pressão que seja superior à nossa conduta moral. Tendo dito isso, eu concordo com a Mônica totalmente, mas assim, é muita pressão, porque exige, né, diante de colegas que vão ter uma outra abordagem, né, o outro jeito de ver isso, a gente acaba levando a desigualdades, né? Eu lembro de eu dou com uma das minhas colegas um curso sobre como comunicar a ciência, né, como escrever papers e tudo mais. E a gente frequentemente tem, né, eu tinha uma questão de um cara que dizia, meu orientador, eu fiz um projeto de pesquisa, fiz o trabalho, ele falou, quero replicação, repliquei. Ele pediu uma terceira replicação, repliquei. Só que o meu colega de bancada já tinha 3 papers, ele fez 3 experimentos também, ele publicou um paper para cada um. Então, na hora de fazer um concurso, ele vai sair na minha frente, porque ele tem mais produção do que eu, né? Então, assim, é uma questão complexa, eu acho que tem esse aspecto ético evidente, isso perpassa tudo, mas eu acho que a gente também tem que pressionar para a mudança, né, de paradigma, né, que mais não é melhor, né, não é que é quantidade, é uma questão de qualidade, né, então as pessoas deveriam ter né, espaço, talvez, para dizer, esse trabalho aqui não dá uma resposta clara, ele não merece publicar, certo? Eu fiz Estatuto de Direito, tem um relatório aqui, mas talvez esse não seja um bom dado para publicar, ele não conseguiu responder nenhuma pergunta, né? Você tem espaço para poder fazer isso, e não ser, perder pontos porque você fez isso, gastou 1 ano ou 2 fazendo aquilo, deu errado, né? Então, acho que a gente precisa trabalhar em conjunto com as agências reguladoras, no sentido de fazer com que a pesquisa vá para frente, ela tem que fazer, a gente tem que monitorar o que as pessoas estão fazendo, especialmente se ela tem salário público, né, ela tem que estar produzindo alguma coisa, mas mudar o foco da quantidade pela qualidade, né, então a gente tem que considerar também as diferenças em áreas, né, então, por exemplo, estudos com animais, em geral, o turnover é maior, né, a gente faz pesquisas mais rápidas. Se eu quero fazer pesquisa, sei lá, com um grupo que tem um problema genético, que só tem 12 pessoas no estado de São Paulo que tem aquilo, claro que vai ser muito mais difícil e a gente conseguir acesso a esses pacientes, né? Então, a pesquisa vai mais... Então, cada área tem uma velocidade diferente, né, de produção. Então, isso tudo tem que ser levado em conta. A gente está evoluindo, né? Primeiro, ninguém fazia exigência nenhuma, daí virou número, aí todo mundo começou a fazer a tal da ciência salaminho, né? Faz vários paperzinhos, daí, não, agora salaminho é feio, tá bom, então vamos juntar. E a gente, né, então, à medida que novas normas são estabelecidas, as pessoas acham um jeito de burlar aquilo, daí novas normas, a gente está indo. Então, tem algumas universidades internacionais que já mudaram o sistema, eles não estão mais contando papers, eles estão olhando qual o impacto que aquele trabalho teve na comunidade científica, né, naquela comunidade daquele assunto, avaliado por pares que também são da mesma área, para avaliar se aquilo está bom ou não em relação àquela determinada área. Está evoluindo, mas devagarinho, ainda muito devagarinho. Daniela? Não, eu concordo com isso, e eu acho que, principalmente na ciência de animais, a gente está tendo um estímulo por algumas instituições lá fora, o NC3R, que estimula, inclusive, a publicação de resultados negativos, que é justamente para que aquilo não seja repetido por outros grupos de pesquisa. Então, isso é importante também, né? Porque dessa forma você evita
que experimentos que já se sabem que não dão certo ou não responde àquela pergunta seja feito de maneira, seja feito novamente utilizando o maior número de animais e que você não vai ter aquele tipo de resposta. Então, acho que é importante, às vezes, a gente divulgar os resultados que a gente tem negativos, porque dessa maneira a gente consegue ajudar a pesquisa do próximo a responder a pergunta correta, porque já foi feito de outra maneira e não deu a resposta que era necessária. Então, acho que é importante a gente também, na forma de tese, por isso que é tão importante escrever uma tese, mostrar todos os resultados, inclusive aqueles que não deram certo. Por isso que é importante escrever uma tese e colocar no banco de teses, porque as pessoas conseguem ter acesso, e você não precisar fazer novamente um experimento que um colega do departamento do lado já fez, já viu que não dá certo, então você não precisa usar novamente animais para fazer aquele experimento. Então, o estímulo à publicação de dados que não são tão, assim, maravilhosos, eu acho que é bastante importante também para a ciência. Sim, teve um país recentemente que ia fomentar alunos que fizessem publicações de artigos negativos, que foi uma iniciativa bastante interessante. Posso comentar uma coisa só, Letícia, para o pessoal? Pode. Posso? Eu acho que tem dois aspectos aqui que talvez o pessoal que está entrando nessa área não se atente, né? Uma é que a gente chama de resultado negativo, quer dizer, resultado que não deu diferença, né? Ou que a gente fez alguma coisa, alguma manipulação que não deu nada, né? Que às vezes as pessoas respondem resultado negativo, foi ao contrário, não, quer dizer que não... Se fosse o contrário, seria melhor, que você teria um resultado... Exatamente, é um resultado, exatamente. Resultado negativo, na nossa terminologia, significa não deu resultado nenhum, quer dizer, não mudou, né? Qualquer manipulação que a gente fez. Isso é super importante, mas eu acho que a gente tem que lembrar que, assim, qual é a dificuldade, o problema do resultado negativo? Então, digamos que eu testei uma vacina e não deu efeito. Ixi. Quer dizer necessariamente que a vacina era ruim? Não. Pode ser que eu não testei número de pessoas suficiente. Pode ser que a vacina funcione em pessoas acima de 60, mas eu só testei abaixo de 60. Pode ser que a vacina funcione em grávidas, mas eu não testei grávidas, né? Então, o problema, em geral, de um resultado negativo é que ele não mostra que aquilo não funciona, ele só mostra que não funcionou naquele experimento, né? Por isso, esse é um dos motivos pelos quais é difícil publicar um resultado como esse. A não ser que você, de fato, tenha feito em todas as idades, todos os jeitos possíveis, com amostras enormes, e daí você consegue provar que, de fato, não aconteceu, né? Que não é um limitante da pesquisa que a gente fez, né? O outro problema e a dificuldade disso é que, assim, existe uma lógica, que é aquela sugestão que eu fiz para vocês de verem aquele vídeo daquele médico, que, assim, qual é a revista científica que vai querer publicar um resultado negativo? Porque, veja, a revista, ela é considerada tão boa quanto a quantidade de citações que os artigos que ela publicou são citados. Ninguém vai citar um artigo que deu resultado negativo, vai citar uma vez, né? Então, não é interesse para a revista publicar esse artigo, porque ela vai publicar ali, vai gastar espaço dela, e ninguém vai citar, e, portanto, o índice de impacto dela vai ser baixo. Então, esses periódicos tendem a negar isso. Então, isso a gente está realmente numa dinâmica perversa. Então, talvez tenha que ser revistas bancadas, né, sem interesse econômico, né, para poder fazer esse tipo de coisa. Se ela tem interesse econômico, ela não vai publicar esses artigos, né. Então, o limite entre um trabalho que deu resultado negativo porque ele foi mal conduzido e um trabalho que deu resultado negativo bem conduzido, também é outra questão que é difícil aqui. Então, de fato, a gente tem um bom espaço ainda para caminhar, para poder, né, ter espaço para todas essas questões. Tem algumas tentativas de fazer isso, né? Primeiro, você registra o seu artigo, o seu projeto de pesquisa, que é avaliado por pares, e os caras olham e falam assim, seu projeto está perfeito, a amostra está ótimo. Aí você vai e faz o experimento. Aí, se deu errado, você já tem a publicação automática, ou seja, eu fiz tudo certo e deu errado no sentido de que eu não consegui mostrar efeito. Então, tem alguns periódicos que estão já trabalhando dessa forma. Então, a gente está procurando maneiras, mas vocês, como geração, é que vão ver, talvez, os frutos dessas questões, né? A gente ainda está
Nós aqui estamos ainda na geração anterior, em que ainda era a produção mais e mais e mais e mais, né, que está mudando aí, né, com enfoque. Eu ia complementar justamente perguntando sobre essa questão do pré-registro, né? Se vocês acreditam que o pré-registro, se a gente utilizar ele tanto para... Porque ele é muito utilizado para pesquisa clínica. Se a gente utilizar ele também na pesquisa básica, ou até em revisões sistemáticas, em análise de bancos de dados, células, animais, tudo, será que ele é uma solução que vai realmente ajudar a sustentar toda... voltar a poder ter essa reprodutibilidade, porque como a Daniela falou, é uma coisa que incomoda muito você saber que você teve um experimento que deu errado, e daí você vai no congresso e descobre que alguém em outra cidade, em outro estado, fez a mesma coisa e também deu errado. Daí você tem ali um alívio, você pensa, olha, não sou eu, a culpa não é minha, mas você pensa, olha só, tá vendo? Essa pessoa fez e também deu errado. Se a gente tivesse comunicado, alguém teria economizado esse tempo, dinheiro e dedicação e teria tentado de outra maneira. Então, eu queria que vocês comentassem brevemente sobre o quanto o pré-registro pode ajudar nessa questão. Esse do NC3Rs, ele funciona para experimentos com animal. Então, você consegue cadastrar, não sei, olha, eu vou fazer um experimento de imunização com uma proteína X do Zika vírus, e você coloca a linhagem, você coloca um antígeno, você coloca o adjuvante, e você coloca um resultado preliminar. Então, meio que fica lá e fica seu contato. Então, você consegue trocar mensagens, inclusive com a pessoa que fez o experimento, porque você não vai publicar isso. Então, ela não vai saber que você fez. Mas eu acho que estando no banco de dados, você consegue acessar, você consegue entrar em contato com a pessoa, porque quando está publicado, você pega lá o primeiro nome do autor ou o último nome do sênior, você tem um e-mail, você até consegue perguntar, tirar suas dúvidas, mas geralmente são experimentos que deram certo, porque está lá publicado o gráfico, né? Mas quando não está, então, nesse caso, eu achei super interessante, é só de experimentos pré-clínicos. Eu até coloquei em estou esperando ver o que vai acontecer, porque se der certo, eu acho que é uma plataforma que a gente poderia utilizar, justamente para trocar figurinha. Porque se a pessoa, será que se eu fizer isso pode dar certo? Eu faço isso aqui, você faz isso aí. De repente, a gente consegue fazer alguma coisa que vai funcionar e a gente publica junto, não sei. Ou então, olha, não funciona mesmo, não perde seu tempo e vamos partir para outra. Entendeu? Eu acho super válido essa coisa de banco de dados, assim, de acesso livre para todo mundo, de coisas que não dão certo. E falando em banco de dados, a Letícia comentou bem do Circle. Nós temos duas grandes entidades que organizam meta-análise na pesquisa animal. Eu acho que antes da gente se enveredar de falar, tive uma grande ideia para um projeto com animais, vamos olhar as meta-análises para que a gente não faça mais um tijolinho que já foi feito no passado. Vou dar um exemplo prático. Privação de sono em humanos é ansiogênico. Quando a gente não dorme bem, eu quero comer mais chocolate, eu fico mais ansiosa. Em modelos animais, pelo menos com roedores, isso não é uma verdade. Alguns animais até apresentam aumento da atividade motora, mas não necessariamente ansiedade. Ou seja, se meu projeto de pesquisa é testar um ansiolítico novo, eu não devo fazer animais privados de sono, sendo esses animais roedores. Então, assim, conferir as meta-análises eu acho que sempre é importante também. Muito obrigada, professoras. Agora vamos para a pergunta do Sávio. Ele fala assim, é ético a monetização do conhecimento científico pelas revistas científicas? Como tornar o conhecimento livre e público para todos e mantermos a segurança e o prestígio que é importante na carreira? Que é o começo ali do que a gente estava comentando sobre a pressão de publicação, e é uma questão polêmica um pouco também. Queria ouvir um pouco as perspectivas de vocês. Então, sabe, eu acho que é de novo, falando daquele mesmo link, né, que explica tudo direitinho para quem não entendeu ainda, talvez, essa pergunta, né, mas basicamente o que a gente tem é que até muito recentemente só era possível publicar artigos científicos em revistas que pertenciam a grandes editoras, né, em geral a gente não pagava, né, não paga para publicar nessas revistas, mas elas cobram, né, pelas suas publicações.
a meu ver, é completamente errado isso, né? Então, eu tenho aqui, digamos, uma pesquisa que é financiada pelo governo brasileiro, porque a gente está numa universidade federal, que teve a bolsista do CNPq e verba da FAPESP, e aí a gente tem uma editora internacional que está vendendo, né, o fruto dessa pesquisa, para a qual ela não pagou nada, né? Inclusive, assim, os custos dela são baixíssimos, né? O artigo todo foi feito pelos autores, quem revisou os artigos não é pago para isso, então, em geral, o editor também não é pago para isso, né? Então, eles têm que pagar ali uma pequena equipe que transforma o arquivo em doc, em PDF, mais ou menos por aí, né? Então, aí se surgiu, alguns anos atrás, uma série de revistas de acesso aberto, na qual os pesquisadores pagam pela publicação. Então, quando tem um artigo aceito para publicação, existe um pagamento para a revista para que ela mantenha aquele artigo no ar, digamos assim, né, no site delas. Que estava muito bem, começou muito bem, até. Essa ideia era uma boa, agora só que virou, de novo, interesse econômico. Então, a revista Frontiers, por exemplo, que tem um conjunto de revistas que começou com essa filosofia, deve ter sido vendido para alguém que tem interesses econômicos, e hoje, para publicar nessa revista, custa em torno de 3.000 a 3.500 euros. Quer dizer, aí já uma pessoa de um país em desenvolvimento não consegue pagar, né, gente? É muito dinheiro, né? Então, assim, mesmo eu que, por exemplo, estou com o financiamento da FAPESP agora, para um artigo eu gasto todos os benefícios complementares, né, que são para o autor, por exemplo, para ir para um congresso, eu preciso de mais do que isso para poder pagar um artigo científico, né? Então, assim, de novo, errou, né? Começou bem com uma ideia em termos de democratizar, porque quando o autor pagava, daí significava que o acesso era aberto, qualquer pessoa do mundo poderia acessar, mas, de novo, já desvirtuou, já tem interesses econômicos por trás. Então, assim, eu acho completamente errado, né, que você tenha... A primeira instituição a perceber isso foi o NIH, que é provavelmente o maior centro de pesquisa nos Estados Unidos, que muitos anos atrás, acho que em 96, começou a exigir, não, 2006, sei lá, começou a exigir que qualquer pesquisa que fosse feita lá dentro tivesse que ser publicada nessas revistas de acesso aberto, porque eles identificaram que eles estavam pagando aquilo e tinha alguém lucrando, né? Mas a fundação do Bill Gates e da esposa dele também exigem que seja tudo publicado em revista de acesso aberto. Então, alguns grupos estão percebendo, né, que isso não é justo, né? Esse é um conhecimento público, todo mundo devia ter acesso a conhecimento, né? Isso devia ser uma coisa da humanidade. Mas, infelizmente, ainda não é. Então, eu acho totalmente errado, mas... Por enquanto, as regras do jogo são meio assim. Professoras Mônica e Daniela gostariam de comentar? Eu acho que a Sabine deu uma visão geral e completa das revistas de acesso aberto, como era no passado, e a pressão dos pesquisadores entre gasto mais dinheiro em recursos para minha pesquisa, ou eu pego tudo que eu tenho para pagar uma publicação. Eu acho que ela passou super bem por esse tema. Lembrando que o euro custa R$ 6,36, gente. Então, 3.500 euros são muitos e muitos reais. Então, a pergunta do Samuel é: diante de estudos antiéticos na história da ciência com humanos, quais as possibilidades mais adequadas de retratação? Exclusão do trabalho, permanência da publicação com comentários atualizados, ou, e, sobretudo, trabalhos enviesados com questões sociais? Samuel, essa é uma questão muito complicada mesmo, acho que não tem nenhuma, isso varia de estudo para estudo, que foi feito no passado de forma antiética, e acho que não tem uma definição internacional de se a gente devia usar esses dados ou não, já que eles foram coletados, entendeu? Ou não, isso é uma coisa super debatida ainda. Então, por exemplo, né, acho que talvez você esteja se referindo, por exemplo, a estudos que foram feitos pelos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial, talvez alguns daqueles resultados tenham algum interesse para políticas públicas ou de saúde. Será que é certo a gente usar esse resultado ou não? De repente a gente podia usar esse resultado, isso pode ajudar no tratamento de alguém, de repente. Ou não, foi feito de uma forma horrível, a gente não deve olhar.
né, esse resultado ou não. Isso é uma bagunça, eu não vi nenhuma norma internacional de como agir diante desses casos. E eu realmente já pensei muito a respeito e eu não consigo chegar a uma conclusão. Acho bem difícil. A gente tem uma pergunta. Desculpa. Imagina. A gente tem uma pergunta mais para frente geral sobre retratações. Então, agora eu vou passar para a próxima do Sávio, em que ele pergunta como lidar com o desestímulo de alguns membros da academia e para os órgãos de fomento a respeito da divulgação científica. Conheço vários casos de pessoas que se prejudicaram por causa disso. Eu não tenho essa visão de que várias pessoas se prejudicaram. Eu sei, né, lógico, de casos, mas eu vejo muito mais estímulo para a gente divulgar. Aquela coisa, né, a Sabine tem curso na psicobiologia, metodologia científica, eu e a Dani fizemos vários gibis da Dona Ciência. Eu vejo um interesse tão grande da gente aprender como cientista a falar com a sociedade, seja com crianças, seja com adolescentes, seja com os pais, seja com os profissionais de diferentes áreas, que eu só consigo falar coisas positivas. Aos poucos exemplos negativos que a gente tem, eu não valorizaria. Eu acho que falta mais a gente ter mais pessoas para se motivar. E eu vejo também, tem várias agências de fomento e até particulares que estão motivando a divulgação científica. Eu não entendi a sua pergunta, na verdade. O que seriam essas coisas negativas? Como lidar com os desestímulos de alguns membros para os órgãos? Não entendi. Eu concordo com a Mônica, acho que todos os órgãos científicos, alguns exigem que você tenha algum retorno. Faz parte, né, dos projetos de pesquisa que você produza alguma coisa para a população, né? Que é muito difícil para nós, né? É difícil, é um desafio para a gente comunicar a ciência para a população, mas a experiência que eu tenho também com a Dona Ciência, com panfletos que a gente fez uns 2 anos atrás, que estava tendo aquela onda de anti-vacinação, eu fiz um trabalho com o curso, 3º ano do curso biomédico, que fizeram vídeos, botaram no Facebook, fizeram panfletos para desmistificar um pouco aquela coisa dos mitos da vacina. O nosso retorno foi, assim, excelente, fizeram perguntas dentro de casa para os pais, Google Forms, dá muito trabalho para a gente, eu acho, né, como docente, elaborar uma feira de ciências, alguma coisa assim, esse projeto de extensão, mas o retorno da população eu acho incrível. Também, Sávio, né? Quem foi que fez a pergunta? Já esqueci. Foi Sávio? Existe agora, nas universidades federais, pelo menos, uma exigência de que uma boa parcela da carga horária dos cursos de graduação sejam dedicadas a trabalhos de extensão, ou seja, de comunicação de achados científicos para a ciência. Então, não só isso em nível, né, de pesquisa, já mais em nível de pós-graduação, isso é exigido, mas já na graduação, eles já estão tentando incentivar com essas propostas que os alunos aprendam, né, mais maneiras de se comunicar com o não cientista. Então, acho que nesse sentido tá indo bem, eu acho, em geral. Mas eu não sei se a gente entendeu a sua pergunta também. Certo. Se ele comentar novamente, eu trago. Então, depois a gente tem uma pergunta mais geral sobre retratações, que que essa pergunta a professora Malu já respondeu. Ele perguntou sobre requisitos exigidos para trabalhar com a população indígena, mas a professora Maria Lúcia está aqui conosco assistindo, e ela acabou respondendo ele já no chat. Mas se vocês quiserem comentar... Talvez ele não saiba como funciona, né? Então, em geral, para as pesquisas com seres humanos, existe um comitê de ética, no caso da Unifesp, por exemplo, a gente tem um comitê de ética local, né, da universidade. Então, tem hospitais que têm um comitê de ética próprio. Se você vai fazer pesquisa num lugar que não tem um comitê de ética, existe uma maneira de você encontrar o comitê de ética mais próximo, né? Para algumas pesquisas com populações mais vulneráveis, como indígenas, por exemplo, o projeto tem que ser aprovado no comitê de ética local e depois ele tem que ser enviado para um comitê de ética, a mãe dos comitês de ética, que chama CONEP, tá? Que é em Brasília.
e ele tem que ser aprovado lá também, né? Então, existem uma série de normas, e não é só para indígenas, isso é para quilombolas também, tem alguns estudos, dependendo de genética, que podem exigir esse tipo de coisa também, estudos internacionais, nos quais as amostras de pessoas do Brasil vão ser enviadas para o exterior também. Então, quando as pesquisas são mais sensíveis, ou que lidam com uma população mais vulnerável, então, daí existe um duplo processo de aprovação, né, local e depois centralizado na CONEP. Então, isso é bastante difícil trabalhar com povos indígenas no Brasil, que exige muita experiência dos pesquisadores em, de fato, demonstrar, né, como é que é todo o conhecimento que eles têm para poder chegar e fazer as pesquisas, né, respeitando as populações e as suas tradições, né. Certo, então depois a gente tem a pergunta do Guilherme, que é, no último ano vimos muitas retratações de artigos sobre Covid-19, será que é só por conta da crise geral ou há alguma questão ética subjacente? Teve muitas retratações de outros temas também, parece que o pessoal aproveitou ali, sentiu que estava um pouco mais solta a porta e enviaram umas coisas muito doidas para publicação esse ano que passou, gente. Quem gostaria de começar a comentar sobre esse aumento de retratações? Eu vi o dedinho da Mônica, assim. O que eu estou vendo, na verdade, eu não vi muita retratação específica assim, de Covid. O que eu estou vendo é que tem uma enxurrada de trabalhos sendo submetidos para os chamados peer reviews, né, que as pessoas querem marcar seu espaço, então submete para aqueles bioarchives, os media archives, né, e que depois não vão adiante para publicação em revistas de seletiva política editorial, né, porque para você submeter para esses peer review, você não passa, na verdade, né, por revisão por pares. Então, vários artigos de Covid, foi realmente uma enxurrada de artigos que, se você for olhar hoje, eles não foram adiante, eles não foram publicados em revistas de seletiva política editorial. Retratação, eu não vi muito de Covid, não. Os que chegaram aí, assim, para Lancet, eu não vi muita retratação, não. Pelo menos da parte de literatura de Covid que eu costumo seguir bastante, eu não vi muita retratação. Agora, eu vi muito artigo que saía em peer review, aí eu lia, achava que aquilo ia virar um artigo lá na frente, e quando eu ia procurar, já não ficava lá no bioarchives e não ia para frente. Isso eu vi bastante, porque eu acho que foi uma corrida muito grande, as pessoas descobriam alguma coisa, ou um outro receptor para o SARS-CoV-2, aí já botava lá, a gente, olha, tem um outro receptor. Quando você ia ver, ninguém demonstrava que aquele outro receptor, de fato, era um correceptor do SARS-CoV-2. Mas as retratações, em alguns casos, elas estão acontecendo porque várias revistas, principalmente essas de elevado, grande impacto, o que elas estão pedindo são os dados brutos. Então, elas estão pedindo o caderno dos alunos, os dados brutos, as planilhas do Excel, e quando não obtêm esses dados, eles retratam os artigos. Então, isso eu vi, tem artigo da Nature Immunology, por exemplo, de SARS-CoV-2, que tem 140 páginas de material suplementar, porque você tem todos os dados brutos que precisam ser enviados. Então, quando a gente, às vezes, fala para os alunos, olha, guardem tudo, façam o seu caderno de protocolo com muito cuidado, é porque agora todos os dados brutos, dependendo da revista, eles estão sendo requisitados. Então, se isso não é enviado, realmente eles estão retratando o artigo. Tá? Isso. Eu não vi muito artigo retratado de Covid, mas talvez seja a parte da literatura mais de vacina, resposta imune. Teve alguma coisa mais polêmica em relação à hidroxicloroquina, que isso até
aconteceu, mas porque eram cortes diferentes, enfim, aí teve uma coisa bastante politizada também, cortes diferentes, indivíduos diferentes, o que um via, o outro não via, mas é mais em relação aos peer reviews que eu estou vendo isso, que esses vários artigos não estão indo adiante. Não sei se alguém... Pré-print, né? Pré-print, pré-print, preview, perdão, pré-print, Então, para quem não entendeu, né, o que a Daniela falou, que acho que isso é uma terminologia que a gente usa bastante, é que, assim, quando você manda um artigo para publicação, em geral você manda para publicação, o editor olha, decide se ele acha que vale a pena considerar ou não, e daí manda para os pares, né, para avaliação pelos pares. Existe uma outra forma de publicar, que chama pré-print, que você tem um repositório e você coloca o seu paper lá. Ninguém avaliou aquilo, então a própria comunidade vai ler e vai comentar aquilo, se ela quiser citar, ela cita ou não, mas claramente esse trabalho não foi avaliado pelos pares, ou seja, pode ser um trabalho que está tudo errado, cientificamente, né? Isso. Então, só a comunidade vai poder julgar. Que teve um caso, talvez é esse que ele esteja se referindo, um artigo publicado na Lancet, que foi o primeiro grande artigo sobre os efeitos da cloroquina. E foi publicado, e na semana seguinte ele foi retraído, né, ou retracted, nem sei se é retraído, que é uma palavra retratado. Retratado também não é, né, porque ele retratou, ele tirou. Simplesmente porque eles compraram um banco de dados de uma empresa australiana, que dizia que tinha dados de um monte de gente, e aqueles dados eram dados fabricados, gente, não tinha aqueles dados, não tinha aquelas pessoas. A cloroquina foi o que deu mais, Então, assim, isso, de novo, eu acho que isso é um reflexo do interesse. Olha, um artigo com, sei lá, 20 mil pessoas que tomaram cloroquina em vários hospitais no mundo, vai gerar muitas citações. Então, o interesse, né, da Lancet de publicar uma coisa dessa, que teria um impacto enorme, que teria muitas citações, é enorme, e acho que naquele caso eles correram um pouquinho, né, sem se certificar. Então, assim que eles disponibilizaram aquilo, alguns autores começaram a olhar e falou, de onde vem esse banco de dados? Eu não sei, né? E a Lancet começou a exigir. Várias outras revistas, em geral as revistas de acesso aberto, como a PLOS ONE, a Frontier, já há muitos anos exigem que o banco de dados seja disponibilizado, né, e tudo mais. Aí a Lancet começou a fazer isso a partir deste momento, né? Então, assim, foi realmente foi bem vergonhoso, eu diria, né? Então, ali falou mais alto a possibilidade, né, do impacto ali, era tão importante aquilo, eles ficaram tão excited com aquilo que esqueceram de checar se os dados eram bons, os dados não eram bons, os dados não existiam, né, era uma fabricação. Então, é bem vergonhoso que uma revista deste nível, que é uma das melhores do mundo, né, não tenha se tocado disso, né, e nem os revisores tenham olhado aqui, mas, de novo, é porque é às pressas, é porque é importante, então, assim, eu acho que essa coisa das retratações se não houvesse tanta pressão para publicar e nem tanto interesse da revista em acolher, né, ou publicar os artigos que são tão de ponta, a gente não teria esse problema de retratação tão grande, certo? Isso existe por quê? Porque existe uma tentação das pessoas, assim, embelezarem o artigo delas, né, por um lado, e um interesse, pelo outro lado, de você publicar um artigo embelezado, né, porque isso aumenta o seu impacto. Então, acho que isso aí é fruto dessa dinâmica perversa mesmo que a gente está vivendo e que precisa ser mudada, né. E agora o pessoal está tomando mais cuidado e pedindo os dados brutos mesmo, planilha do Excel, tudo. Mesmo assim, né, Daniela, assim, eu posso fabricar um banco de dados, como tantos fizeram, né, e jogar lá, mas não é tão difícil você detectar um banco de dados fabricado. Então, a gente consegue fazer, a gente consegue detectar, né, então, porque em última instância você teria que, então me dá os termos de consentimento das pessoas, né, então me dá, né, e isso é uma coisa que, a princípio, né, a gente tem que guardar, depois da publicação, todos os materiais, né, de uma pesquisa por 5 anos, porque existe esse espaço em 5 anos em que alguém pode pedir para ver, né, os dados brutos, né, então, é raro que aconteça isso, mas em casos de más práticas e tal, eles podem exigir, né, esse tipo de material. É bem triste, né, gente, que uma pessoa faça um negócio desse, né. Sim.
Acho que a gente teve uma sensação de que as retratações foram muitas, porque elas foram muito noticiadas, né? Antes a gente não tinha no Jornal Nacional sempre coisas que saíam da Lancet, coisas que voltavam para a Lancet. Então, além dessa da Third Spear, a gente teve uma retratação de um artigo que foi publicado com N igual a 8 pessoas, em que falava que máscaras não eram eficazes em proteger. Não foi na Lancet, mas foi em alguma outra revista relativamente grande. E daí isso também trouxe muita divulgação dos artigos de pré-print também. Muita divulgação. Sim. É que a gente aprendeu também, né? Que começaram a fazer e depois logo começaram a perceber, olha, até eles começaram a vir uma tarjeta, né? Este artigo ainda não foi avaliado pelos pares, mas no começo, né, era uma... Acho que o pessoal está mais ligado, né, na ciência hoje em dia, agora, né? Eu acho que tá. Então, por isso que eles estão percebendo essas coisas que aconteciam antes, mas, né, não estavam sendo noticiadas no noticiário comum, né? Sim. Nesse tema de retratação, eu queria comentar e pedir a opinião de vocês a respeito dos famosos jornais predatórios, né, que seriam os jornais que eles não têm essa etapa aí de peer review, e daí a gente tem algumas publicações até cômicas que começaram a surgir para criticar esses jornais que publicam literalmente qualquer coisa. Então a gente teve um grupo de autores que publicou usando nomes de personagens fictícios, né, então na publicação tá o Batman, tem o Harry Potter e a Hermione nas referências. E é uma coisa muito doida, eles fizeram um gráfico muito bonito, de expressão gênica, onde as letras, né, que seriam o genoma ali, o A, C, o G, é um código falando que os jornais predatórios são uma coisa horrível para a ciência, fazem muito mal. E é muito engraçado, porque tem, assim, referências do Bob Esponja, gente, mas queria que vocês comentassem sobre quando a gente vai se livrar desse tipo de revista. A gente vai se livrar quando as pessoas pararem de submeter para lá. Acho que é isso. O pesquisador sério, ele sabe reconhecer. Uma dica que eu dou assim para os alunos, né? Recebeu um e-mail escrito greetings, saudações, você já sabe que a Lancet, a Nature, a Science não vai mandar Dr. Sabine Pompeia greetings. Não vai fazer isso, né? Então, assim, eu acho que um pouquinho de bom senso também, de experiência do pesquisador. Assim como tem revista predatória, tem congresso predatório. Vamos pagar tudo para você ir para Dubai. E aí, quando você vai ver, não é nada disso. Então, acho que bom senso em primeiro lugar. Para nós, por exemplo, no Brasil, tem normas, né, né, para contar uma publicação para nós, a publicação tem que ter seguir um determinado critério, né? Ela tem que ser publicada numa revista que seja, né, revisada por pares e com uma seletiva política editorial. Se você publica numa revista predatória que não tem nada disso, é uma publicação que não vale nada para nós. Então, isso já é um direcionamento, né? Mas, para os que não sabem disso, ou de países, né, é muito comum, por exemplo, entre médicos, né, na formação médica, se é importante ter uma publicação, por exemplo, para a pessoa se formar, ela vai em qualquer lugar que vai publicar o artigo dela com o mínimo de trabalho e põe isso na roda, né? E publica. Então, acho que a Mônica tem toda a razão, é falta de conhecimento, é uma pessoa que não está no mundo da ciência, que está fazendo isso, ou que está num grupo de cientistas ainda com muito pouca experiência, que não sabe a diferença entre um jornal predatório e um jornal não predatório. Então, isso já mostra um amadorismo, na verdade, né, das pessoas, né. Mas, só para comentar uma coisa que a Mônica falou, não sei se vocês sabem, que isso no começo confundiu a gente um pouco. Começaram essas congressos predatórios, é assim, você recebe um e-mail dizendo, seu trabalho, tal, que você acabou de publicar, foi escolhido para ser apresentado, na apresentação oral, num congresso tal, na China. Aí você fica super orgulhoso, você fala, pô, que legal, né? Aí tudo bem, só que você tem que pagar a sua passagem, a sua estadia e a inscrição no congresso. E muita gente foi, porque ficou honrada, entendeu? Que aqui o trabalho dela foi escolhido. E não é isso, na verdade, é um congresso que é feito só para... Aí você organiza um congresso, mequetrefe ali, pega todo o dinheiro das inscrições e fica rico. E as pessoas chegavam lá e não existia o congresso, não existia o hotel. Era um golpe de congresso. Era um golpe. Às vezes colocavam numa sala para você gravar a sua palestra e pronto, era isso.
E eu não sabia que isso tinha acontecido, gente. Aconteceu bastante. Um golpe de congresso. Golpe de congresso na China. E é longe ainda, gente. Complicado. Geralmente era na China. Ou Dubai. Dubai também tiveram alguns. Alguns. Eles foram mudando a prática, né? Primeiro você ia mesmo e tinha o congresso. Depois o cara já fazia um congresso que não existia. Você chegava lá, nem o hotel existia, nem o congresso existia. Ou essa versão da Daniela eu não conhecia. De você vai lá, chega lá na China, olha essa sala aqui, câmera, grave a sua apresentação. Aí você achou que fez parte do negócio. Nossa. Os caras têm muita imaginação. Estamos descobrindo aí novas práticas antiéticas para os alunos não caírem quando vocês estiverem na carreira, gente. Sempre perguntem a pessoa mais experiente. Sim. O Rafael pergunta depois se todos os países possuem comitês e normas para pesquisa, tanto com animais não humanos quanto humanos. Em relação aos animais, nem todos os países não. O Brasil, felizmente, é um dos que tem legislação. Estados Unidos, boa parte da Europa, mas há países que não têm. Na própria América Latina, nós não temos legislação em alguns países para regulamentar a experimentação animal. Na parte de humanos, eu acho que mesmo a parte de animais é complexo isso, porque você não consegue publicar o seu trabalho, né? Então, a grandíssima maioria das revistas ou periódicos científicos exige que você comprove que o seu trabalho foi feito seguindo normas éticas nacionais ou internacionais, né? Então, em geral, você precisa colocar isso, você pode mentir se você quiser, mas você precisa dizer que foi feito, né? Então, existe essa exigência para publicação, então, né? Mas eu não conheço, gente, eu não posso dizer isso, eu não sei se tem países em que não há, em relação a humanos, eu não sei, em animais sim, mas em humanos eu não saberia dizer. Certo, então vamos para a próxima pergunta do Sávio também. Ele pergunta se tem algum problema ético ou questões éticas envolvendo pesquisa com micro-organismos e células animais. Isso é uma pergunta muito boa, porque geralmente as pessoas querem apresentar o uso de células como alternativa para animais, mas essas células vão vir de onde? Né? Existe essa questão de que a célula talvez não seja uma cultura que já está ali há muito tempo sendo cultivada e eternizada. Talvez você tenha ainda o uso, né? Então, se vocês puderem comentar um pouco sobre o uso de células e micro-organismos. Posso comentar um pouco. Se a célula ela for retirada do animal para fazer o seu experimento, você precisa de CEUA, né? Autorização da CEUA. Agora, se for uma linhagem celular que já está lá no laboratório, você precisa submeter ao CEP. Aqui na Unifesp chama CEP, mas é um comitê específico que trabalha com organismos não humanos e não animais, digamos assim, que era o antigo verdinho, né, Sabine, que chamava. Você precisa submeter o seu projeto a esse comitê, tá? Que é justamente, por exemplo, uma linhagem celular que você comprou no Instituto Adolf Lutz e que você vai trabalhar só in vitro. Você precisa submeter também. Tá? O comitê de ética, que é não humano, não animal. Micro-organismos, dependendo do micro-organismo, por exemplo, você vai trabalhar com um parasita que foi isolado de um paciente ou que ele é mutado geneticamente, você tem que ter o cadastro no CIGEM. Então, sempre existe um órgão regulador tanto para patógeno quanto para não humano, não animal. Está na página do CEP, né, que é o cadastro verdinho que a gente fala, se for trabalhar com linhagem celular. Agora, se você for isolar essa célula no seu laboratório e essa célula vier de um animal, tem que ser para a CEUA. Se você for isolar essa célula e vier de um doador humano, CEP.
Agora, se for linhagem que você comprou num banco de células, ou no Adolfo Lutz, que vende, ou da TCC, ou do Rio de Janeiro, aí é não humano, não animal. Que vem num tubinho já pronto para você. Não sei se a Sabine quer completar alguma coisa. Isso, na verdade, Daniela, é uma coisa que que é feita só na Unifesp, não tem uma norma nacional para isso. Se é célula, ou se é C. elegans, ou se é qualquer invertebrado, a princípio você não precisa de aprovação ética para trabalhar com eles pelas normas brasileiras, né? Aqui na Unifesp, a gente tem um caminho para um registro dessas pesquisas em que alguém dá uma olhada, só para ter certeza que você não está usando uma célula de uma pessoa, né? Peguei células da Daniela e vou agora, né? Então, a gente dá uma olhada lá no CEP para ver se não tem essa questão, mas a princípio não precisaria de aprovação ética para essas. Não tem uma norma nacional. Né? Essa é uma norma nossa, assim, da Unifesp, na verdade, né? Para tentar olhar um pouquinho. E também, gente, não se esqueçam também, né? Isso que é bem legal que a Daniela falou, que também existe uma regulamentação toda para você usar plantas até, plantas nativas do Brasil. Você quer fazer pesquisa com uma planta específica, também existe todo um registro bastante complexo que tem que ser feito também. Então, não é só para animal, também com planta também. Porque existem outras questões éticas complexas com planta. Por exemplo, você usa conhecimentos de populações indígenas sobre os efeitos de plantas, por exemplo, né? Tem essas questões de plantas que são nativas brasileiras, que produzem, de repente, produtos que são de interesse da indústria farmacêutica e que podem ser exportados, por exemplo, ou usados por outros países. Então, tem toda uma regulamentação também para uso de plantas também. E eu acho que parasita, patógeno também, né? Se você isolar um Trypanosoma cruzi de algum indivíduo que vive lá, você tem que cadastrar, isso é o CIGEM que cadastra. Acho que talvez para complementar, se a professora Mônica e a Daniela pudessem comentar um pouco sobre a questão de como que é a coleta quando você pediu o seu animal e daí depois você vai usar alguma partezinha dele, ou você vai, ou essa parte, esse órgão vai ser utilizado em outro estudo. Então, às vezes, você vai estudar com um camundongo, e daí você vai eutanasiar e coletar o cérebro, mas daí pode você ter uma outra pessoa no seu laboratório que pesquisa pulmão, e daí você pode doar o pulmão do seu animal para essa outra pessoa? Letícia, obrigada por usar o termo correto, eutanásia, porque muitas pessoas ainda incorretamente usam o termo sacrifício. A gente nunca deve sacrificar nenhuma vida humana e nem uma vida de um animal. A gente pode fazer a eutanásia, que implica numa morte rápida, humanitária e indolor. Na hora de submeter um projeto para a CEUA, você pode dizer, eu, Letícia, vou usar o cérebro de camundongos, mas eu tenho uma colega chamada Nilde, que vai usar pulmões. E aí a Nilde vai mandar o projeto dela dizendo que está atrelado ao seu, e ela vai colocar o seu número da CEUA. E isso a gente chama de otimização da vida do animal, que seria fantástico, porque às vezes o seu projeto de pesquisa era só o cérebro, e aí tem o sangue, tem o fígado, tem o baço, tem o estômago, tem tantas outras coisas que o orientador poderia falar assim, nossa, vamos fazer de um animal otimizar para 3 projetos, 5 teses, por exemplo, e aí tem uma parte da lei que diz que o animal não pode ser reutilizado, por isso que a gente não doa e nem pode reutilizar o animal 2 vezes. O seu animal do seu projeto de pesquisa, ele tem que estar com aprovação para retirada dos outros órgãos, dos outros alunos. Não pode você, Letícia, no dia do experimento, falar, eu acho que eu vou doar para 3 amigos da pós-graduação. Então, só tem que ficar isso claro. Certo, por hora acabaram as perguntas, o pessoal ficou assim, incrédulo com os golpes dos congressos. A professora Malu falou para lembrarmos que quando a esmola é muita, o santo desconfia. Acredito que talvez não tenhamos nenhuma pergunta final, se vocês quiserem fazer considerações finais a respeito da ética para os alunos levarem aí para a futura carreira deles, tanto sobre ética no uso de animais, ética na convivência no laboratório, que é um tema importante também, e na hora de pensar o projeto também. Então,
Passo a palavra. Acho que como palavras finais, Letícia, agradecer, parabenizar e dizer que esse tema ética, ele passa por todos os meios. Ética de eu não burlar a lista, porque eu não sou grupo 1, os idosos, os profissionais da área de saúde, a gente ter ética com o colega que está no laboratório, a gente respeitar as leis, que nem eu falo sempre, eu me acho capaz de dirigir e falar no celular, mas existe uma lei que diz que eu não posso, porque já foi demonstrado pela ciência que ao falar no celular, minha atenção diminui. A gente tem que acreditar na ciência e fazer uma ciência bem feita. E nós estamos num dia muito feliz hoje, que a gente já tem pessoas começando a ser vacinadas. Então, acho que daqui para frente, a gente acreditar mais na ciência, que esses alunos sejam ainda mais motivados que fazer o curso de verão, vão ser cientistas, vão ajudar a produção de conhecimento e melhorar a nossa sociedade. Obrigada novamente pelo convite. Eu também quero terminar agradecendo a presença, a participação de vocês. Acho que essas perguntas, elas fizeram esse debate muito melhor. Eu acho que é importante a gente refletir sempre sobre ética, e quanto mais a gente reflete sobre ética, mais ético a gente fica. A minha experiência, desde que eu entrei na CEUA, como relatora, eu posso dizer que a minha visão de ética não mudou só em relação aos animais, porque eu trabalho com animal de experimentação há muitos anos, com camundongo, com primata, agora com humano, mas eu posso dizer que a ética mudou o meu modo de ver a vida. Então, quanto mais a gente vivencia, quanto mais a gente se questiona sobre a ética, eu acho que a vida da gente melhora. Então, a gente está aí com 2 vacinas agora, e eu acho que a gente tem que ter ética para saber respeitar a nossa hora de tomar vacina. Nós, professores aqui, vamos ser do grupo 4, e eu acho que é importante a gente ter ética no trabalho, é importante a gente ter ética no dia a dia, é importante a gente ter ética na alma da gente. Então, procurem vivenciar a ética, que eu acho que a vida fica muito melhor. Obrigada pela participação de vocês, obrigada pelo convite, Letícia, e aproveitem bastante esse curso. Bom, a gente também queria agradecer, concordo com tudo que a Mônica e a Daniela falaram. Eu acho que tem um aspecto da questão de ética que eu acho que é o que torna uma carreira científica tão longa, porque são tantos aspectos que a gente tem que aprender, né? Então, a ética com o colega, a ética com o professor, ética com o editor, ética com o animal, ética com o ser humano num experimento assim, num experimento assado. Então, né, ética com a FAPESP, né, que financia, ética com a universidade. Então, assim, são muitos aspectos. Vão devagarinho, porque não dá para a gente abarcar tudo, né? Aprendam com as pessoas mais experientes, né, dos laboratórios onde vocês forem trabalhar, porque, de fato, é uma coisa grande. Então, antes de tomar os passos na ciência, é bom perguntar para alguém mais experiente se vocês estão indo pelo caminho certo, porque muitas vezes a gente não é ético, né, dentro de aspectos científicos, sem saber, porque nunca ocorreu para a gente que a gente tem que fazer determinadas coisas. Eu acho que essas são as mais problemáticas, né, porque, óbvio, se você já sabe que é como ser ético, então você vai ser ético, né, o problema é que são aquelas coisas que a gente não antecipa, né, que são questões para as quais a gente tem que se atentar. Então, respirem fundo, é longa a carreira acadêmica, porque tem muita coisa para aprender, e para essas coisas não tem manual, né? É tantos aspectos diferentes que é só com a experiência mesmo que a gente aprende, por isso que demora tanto, eu acho. Antes de eu passar para os agradecimentos, eu queria contar para os alunos um segredo que não foi comentado, que aqui a gente está no departamento, né, de psicobiologia, mas em todos os experimentos isso vai influenciar, né? Então a gente quer avaliar o comportamento, e o comportamento ele é diretamente influenciado pela quantidade de estresse que o animal ou a pessoa vai estar sofrendo. Então, se você for uma pessoa que você tem estudo com humanos, e daí você vai tratar os seus voluntários de forma ríspida, grosseira, talvez eles se sintam desconfortáveis, talvez eles se sintam nervosos, talvez eles não voltem no seu estudo se tiver que fazer um follow-up, porque ele vai pensar, nossa, aquele cientista chato, rude, arrogante, ele não vai voltar, e você vai ficar perdendo sua amostra.
E com os animais também, quanto mais estresse eles sofrem, se for um estresse que não é necessário para o seu, isso vai diretamente estar ocasionando alterações comportamentais, alterações neurobiológicas. Então, é muito importante a gente ter esse trato, esse bom trato, principalmente, dos nossos voluntários de pesquisa, se forem pessoas, ou dos nossos animais de pesquisa, porque isso vai impactar diretamente nos seus resultados. Teve um caso de uma colega minha que ela foi para os Estados Unidos e daí ela fazia o controle dela de uma forma em que ela fazia um revezamento dos animais controle para mimetizar o mais próximo possível da situação experimental dela. E daí o colega dela de lá dos Estados Unidos não fazia isso, ele deixava o mesmo grupo para sempre, e daí ele reclamava que no final os animais dele eram muito ansiosos. E daí ela falou, mas é porque você nunca encosta neles, você nunca vai lá e troca, você não pesa eles toda semana, você não vê eles não te veem, eles só te veem uma vez a cada 2 semanas, é claro que eles vão estar ansiosos. E daí, então, a ética é muito isso de você estar sempre pensando e refletindo como você pode estar melhorando cada passo dessa sua construção da carreira tão longa que a professora Sabine bem comentou. Então, muito obrigada a todas, professora Daniela, Mônica, Sabine, e a todos os alunos, todo mundo que assistiu e acompanhou a gente aqui, foi muito enriquecedor. Todo mundo comentando, agradecendo, falando que foi incrível. E é sempre importante a gente estar trazendo esse debate mesmo. Muito obrigada pelas considerações, por terem aceitado participar. Foi muito enriquecedor para nós e muito importante, assim, essencial para o curso de verão, a gente trazer esse tema tão intrínseco ao fazer pesquisa. Muito obrigada. Não esqueçam de preencher a lista de pesquisa, gente. A lista de presença ali, ó.